Questão número 2. E a última dessa aula. 2022/1. A termologia pode ser dividida em 4 partes. Termometria, dilatometria, fala da dilatação, né? Calorimetria e termodinâmica. No âmbito desses campos de estudo, assinale o que for correto. Você vai ver que aqui, então, acabei colocando essa questão no capítulo de calorimetria e dilatação, porque tem mais dessas duas. Na verdade, tem mais de termometria e dilatação. É que termometria eu meio que enfiei na calorimetria. Enfim, me perdoe aí, a termologia que me perdoe. Mas está embutida aí no capítulo de calorimetria. E você vai ver que esses itens estão a maior parte nessas 3 partes aí. Não está tanto na termodinâmica. Mas a 0,8 que está na termodinâmica. Num determinado dia, a variação em temperatura na escala Celsius entre as temperaturas máxima e mínima é dada por um certo valor X. Tá? E tem a variação. Observe que a palavra-chave aqui, ó, é a variação de temperatura na escala Celsius entre as temperaturas máxima e mínima é dada por um certo valor X. A diferença, variação, na máxima e na mínima. Quanto foi que variou a temperatura no seu dia? 2 graus Celsius, 10 graus Celsius. Tá? Podemos afirmar que essa variação na escala Kelvin, que aqui foi Celsius, na escala Kelvin, será expressa pelo mesmo valor. Sim. Tá? Prestem atenção nessa diferença aqui. Vou chamar de temperatura fixa, só para diferenciar da variação. Quando eu quero uma determinada temperatura, agora são tantos graus Celsius, quanto que é o equivalente em Celsius, aí não é o mesmo valor. A temperatura em graus Celsius, θc, vai ser igual à temperatura em grau Kelvin. Grau Kelvin não existe, eu falei tanto nisso outra aula. Em Kelvin, perdão, não existe grau Kelvin. Então, recapitulando aqui. A temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Não existe grau Kelvin. Tem grau Celsius, grau Fahrenheit e tem Kelvin. Tá? Temperatura em tantos Kelvin, tantos graus Celsius, tantos graus Fahrenheit. Tá certo? Então, se eu pegar a temperatura em Kelvin e tirar 273, dá em Celsius. Então, eles não têm o mesmo valor para uma determinada temperatura fixa. Agora, o termômetro está marcando isso. E, então, quanto é em Kelvin? Ou está isso em Kelvin, quanto é em Celsius? Não é o mesmo valor. Porém, quando você fala em variação de temperatura, aí o θc, a variação em graus Celsius, é igual à variação em Kelvin. Se variou 10 graus Celsius, a temperatura também variou em 10 Kelvin. Vou deixar a tarefa para casa, é fácil deduzir isso. Pegue aqui a temperatura final e diga que é Kelvin final menos 273, temperatura θ inicial, Kelvin inicial menos 273, e faça θ final menos inicial e substitua. O 273 você vai ver que vai cortar e vai ficar igual a Kelvin final menos Kelvin inicial. Ou seja, o delta de um é igual ao delta do outro. É bem legal. Fica para casa, isso aqui é bem direto, vão vocês treinarem. Mas entenda, a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin. Tá certo? Ok. Então, isso aqui é correto. A 01 é correta. Tá certo? Beleza. Vamos para o item 02. A temperatura de menos 50 graus Celsius é expressa na escala Kelvin pelo número menos 223. Agora sim, tá vendo que a diferença da 1 para 2? A 1 fala a temperatura tal, é uma temperatura fixa. Menos 50, quanto que é expressa em Kelvin? Então, agora eu vou fazer aqui o 02. Vou aplicar aquela equação que eu mostrei ali. Eu vou pegar a temperatura em Kelvin. Eu quero em Kelvin, né? Observe que se eu isolar aqui o Kelvin, vou chamar de K. Se eu isolar aqui o Kelvin, fica θc mais 273, tá? Dá na mesma. Só isolei o Kelvin. É o θc mais
273. Portanto, θc é menos 50, mais 273. Eu vou ter aqui que é equivalente a menos 50 graus Celsius em Kelvin. Aí é o quê? 223 Kelvin. Por que eu já saberia que está errado sem ter que fazer conta? Porque na escala Kelvin não tem valor negativo. Não há temperatura abaixo de 0 Kelvin, porque o 0 Kelvin significa, na física, a ausência completa de oscilação do átomo. Ele para de vibrar, ele é a ausência completa de energia térmica, o 0 Kelvin. Tá? É o zero, chama de zero absoluto. Tá? A temperatura mais fria possível, plausível. Não existe valor negativo para Kelvin. Então você já bateria o olho aqui na 0,2 e já poderia marcar falso sem nem fazer a conta. Fiz aqui por didática. Não existe temperatura negativa na escala Kelvin. Na escala Celsius existe. Por quê? O Celsius é a Kelvin menos 273. Qual é a temperatura mais fria possível na escala Celsius? Menos 273. Que é quando a Kelvin é o zero absoluto. E aí o Celsius fica menos 273. Tá? Agora, Kelvin negativo não existe. Tá? Então já poderia ter marcado incorreta sem fazer conta. Eu fiz por didática. A transformação do estado sólido para o estado líquido chama-se liquefação. Isso aqui fazia tempo que eu não via. Até tive que puxar no fundo da memória, porque fazia tempo que eu não via os nomes, a nomenclatura de mudança de estado físico. E liquefação é uma que é muito pouco cobrado. Mesmo em calorimetria, quase sempre acontece o quê? Fusão, solidificação, ebulição, vaporização. O que é a liquefação? A liquefação é o inverso da vaporização. É a substância passar do estado de vapor para o estado líquido. Isso é a liquefação. A transformação do estado sólido para o estado líquido chama liquefação? Não, do sólido para o estado líquido, o que chama? Fusão. E aí confunde muita gente, porque passa para o líquido. Então, liquefação fica um nome que faz sentido, mas não é o correto. Liquefação é quando passa para o líquido, mas vindo do gasoso. Tá certo? Então, 0,4 tá errado. Por causa desse detalhe. Isso aqui era pegadinha, hein? Não é puxando uma coisa que você não é cobrado quase nenhum vestibular. Você não vou falar nisso desde, sei lá, do 8º ano, sei lá, ou antes. 0,8. Carnot idealizou essa é a única que eu acho que é da parte de termodinâmica. Carnot idealizou um ciclo de 4 transformações para um gás ideal, sendo 2 isotérmicas alternadas com 2 adiabáticas. Esse é um ciclo de rendimento máximo, porém, seu rendimento será sempre menor que 100%. Perfeito, tá? Tá certinho o que ele falou aqui. Eu só vou colocar, para ficar mais exemplificado, então vou desenhar aqui para vocês o ciclo de Carnot. Um gráfico de pressão por volume. Eu tenho as isotérmicas, são curvas mais deitadas assim, e tenho as adiabáticas. E aí você vai no sentido horário. Então eu tenho essa e essa aqui. São as isotérmicas. São essas mais deitadinhas, né, normalmente. E eu tenho... Isotérmicas é o quê? Que a temperatura não varia. Não vou aprofundar nisso, que é mais da termodinâmica. E aqui eu tenho as adiabáticas, que são mudanças de estado em que não há troca de calor com o meio externo. Tá? E eles vão mudando de estado. Aqui está o estado A, por exemplo, aqui o B, aqui o estado C e aqui o estado D. Isso aqui era para ser as setinhas, indo de um estado para o outro. Então tem uma transformação adiabática, seguida de uma isotérmica, uma outra adiabática e uma outra isotérmica.
Está aí o ciclo de Carnot. O que é importante saber sobre o ciclo de Carnot? Ele é um ciclo ideal. Ele não é, vamos até hoje com a tecnologia, o que se conhece hoje, ele não é fisicamente viável. Tá? Ele não é fisicamente viável. Porque há alguns pontos aí dessa curva em que a pressão seria acima de qualquer metal ou substância poderia suportar. Ele é um ciclo ideal, tá? De rendimento máximo. Ainda assim, seu rendimento não chega a 100%. A 100%. Mesmo o ciclo de Carnot não tem rendimento 100%. O rendimento de um ciclo de Carnot, essa letra eta, grega que representa o rendimento, é dado por 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Para o rendimento ser 100%, teria que dar 1. Ou seja, essa razão teria que dar 0. A temperatura da fonte quente teria que ser o quê? Infinitamente grande. Então não tem como ter um rendimento 100%, mas ele é o rendimento máximo, seria o ideal que alguém que cria um ciclo de transformação gasosa pode almejar, mirar ali para chegar o mais perto daquilo. Porque ele não é fisicamente viável, é só um ideal. Compreendeu? Então, Carnot idealizou um ciclo de 4 transformações, A para B, B para C, C para D, D para A, 4 transformações, para um gás ideal, sim, né? Sendo 2 isotérmicas alternadas com 2 adiabáticas, ou seja, entre as isotérmicas tem 2 adiabáticas. Esse é um ciclo de rendimento máximo, porém seu rendimento será sempre menor que 100%. Perfeito. 0,8, correto. Para finalizar, dilatação. Os coeficientes de dilatação linear do chumbo e da platina são, respectivamente, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou seja, esse aqui é o do chumbo. E o da platina é esse aqui, 9, continua aqui, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ou seja, o coeficiente de dilatação linear do chumbo é 3 vezes maior que o da platina, porque um é 27 vezes 10 a menos 6, o outro é 9, também vezes 10 a menos 6. Então, 27 é 3 vezes maior que 9, porque os dois estão multiplicando 10 a menos 6, né? Então, a dilatação do chumbo é 3 vezes maior que a da platina. Isso significa que a compressão do chumbo, que a dilatação é aumentar, né? Mas quem tem maior coeficiente de dilatação linear, tanto aumenta mais rápido, com a mesma quantidade de energia ele aumenta mais, quanto também compacta mais quando essa mesma quantidade de energia é roubada dele, é retirada dele. Então ele não só expande mais rápido, que é isso que a questão queria pegar você. Ele não só expande mais rápido, ele também contrai mais rápido, que alguns podem pensar que ele expande mais rápido, ele deve ser mais lento para contrair, porque a tendência dele é expandir. Não. Quem tem maior coeficiente de dilatação linear, tanto expande, superficial também, volumétrico também, que tem o maior coeficiente de dilatação, expande mais rápido e também contrai mais rapidamente. Quando eu falo rapidamente, é supondo uma taxa de energia constante para os dois, assim. Com a mesma quantidade de energia, ele expande mais e também contrai mais quando ela é retirada. Tá? Logo, para uma mesma variação em temperatura, de 2 barras de igual comprimento, sendo uma de chumbo e a outra de platina, aqui ele colocou tudo certinho. Você vai ver, por causa da equação da dilatação linear. A barra de chumbo sofrerá uma contração menor que a de platina. Será? Vamos pensar aqui, vamos lembrar de variação de comprimento linear, que seria dilatação ou contração linear. Qual é a equação que representa a variação de comprimento linear? ΔL, variação de comprimento, vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vezes a variação em temperatura. Olha agora de novo o que o item fala. Supondo que o chumbo e a platina sofreram a mesma variação em temperatura, então isso aqui é igual para os dois. Elas tinham o mesmo comprimento, o comprimento inicial de ambas era o mesmo. Quem sofreu a maior contração, né?
A contração, que seria a diminuição do comprimento, seria um ΔL negativo. O que você precisa ver só aqui é que ΔL, quando L0 é o mesmo, ΔT é o mesmo, ΔL e alfa, que é o coeficiente, são o quê? Diretamente proporcionais. Vamos colocar isso aqui, ó. Esse é o item 16. Vou reescrever a equação aqui. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. A platina e o chumbo tiveram a mesma variação de temperatura e estavam com o mesmo comprimento inicial. Portanto, nessas condições, a variação de comprimento e o coeficiente de dilatação linear são diretamente proporcionais. Então, quem tem o maior coeficiente de dilatação tem o maior ΔL, tanto para mais quanto para menos. Tanto para mais quanto para menos. Se o ΔT é negativo, o que acontece? O ΔL é negativo, ele comprime. Se o ΔT é positivo, se a temperatura aumenta, o ΔL, a variação é positiva, o comprimento aumenta. Como o chumbo tem um coeficiente de dilatação 3 vezes maior, ele comprime 3 vezes mais. Ou expande 3 vezes mais, depende se está aumentando ou diminuindo a temperatura. Tudo dele é mais para uma mesma quantidade de temperatura, supondo o mesmo comprimento inicial e mesma variação de temperatura. Tá? Porque se não tiver o mesmo comprimento, aí vai pesar isso aí também. Então ele fala, logo para uma mesma variação de temperatura de duas barras de igual comprimento, sendo uma de chumbo e outra de platina, a barra de chumbo sofrerá uma contração menor. Ah, estava indo bem. Não, como o coeficiente de dilatação do chumbo é 3 vezes maior, a contração vai ser 3 vezes maior que a da platina. Não sei quanto vai ser porque não deu a variação de temperatura, o valor numérico, nem o comprimento inicial das barras. Porém, eu sei que é 3 vezes maior, não menor. Portanto, a 16 está incorreta. E aí eu só tenho correta 0,8 e 0,1. Então, o gabarito dessa aqui seria 0,9, a soma.